Bom, como vocês viram, nós temos muita coisa para falar sobre a vertical de equipamentos industriais. Tivemos apresentações excelentes, tivemos também a minha apresentação, mas acho que agora é o momento de a gente tentar condensar tudo isso num painel, num debate, mediado pelo próprio Timóteo Miller, que eu já chamei aqui, que já falou um pouco com vocês. Queria convidar para esse painel também o Felipe Oliveira, que é consultor de processos industriais aqui na Dassault Systems Brasil. O Tomás Pinelli também, que eu já apresentei para vocês, que é o diretor de negócios da BIS. Gostaria de apresentar agora também o professor doutor Davi Penoff, que é professor do Instituto Mauá de Tecnologia. Além dele, o professor André Rezende, que é tenente-coronel da reserva e atual professor do Departamento de Engenharia Mecânica do IME, do Instituto Militar de Engenharia. Bom, agora eu vou deixar isso com vocês, vou deixar vocês com o Timóteo e a gente se vê em seguida. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui liderando esse painel com o futuro do setor de equipamentos industriais, seus desafios e oportunidades. Gostaria de agradecer aos nossos panelistas aqui presentes, também o nosso panelista que a gente está recebendo também virtualmente, professor André, do Instituto Militar de Engenharia. Obrigado a todos vocês. Bom, senhores, justamente nesse painel que fala sobre os desafios e oportunidades para o setor de equipamentos industriais, eu gostaria de começar citando um tema que, em nossa opinião, é de muita importância. A gente sabe que o setor de equipamentos industriais está passando por alguns desafios, né? E isso é corroborado tanto por profissionais da indústria, também do meio acadêmico, como também os especialistas da Dassault Systems. E alguns desses desafios que a gente conhece são as cadeias de suprimento, redesenho da cadeia de valor, mão de obra do futuro, né? Como o desenvolvimento do engenheiro, né, vai ocorrer aí ao longo dessa década e de acordo com esse panorama. Também lidar com sustentabilidade, temas como ESG são extremamente importantes e, por fim, produtos mais complexos que são mais modularizados também. São todos desafios importantes que a gente está vivendo atualmente. Mas nesse primeiro bloco, eu gostaria de começar falando sobre o desenvolvimento do engenheiro e falar também da mão de obra do futuro. Nesse aspecto, esse obviamente é um tema extremamente importante hoje no contexto atual das empresas, e eu gostaria de começar com o professor Davi. Na sua opinião, professor Davi, quais seriam as habilidades, conhecimentos, as competências principais que a gente deve ter em mente para preparar o engenheiro para os desafios atuais e pensando também nessa década aí, onde temas de tecnologia e outros temas são tão importantes? Muito boa tarde a todos os colegas, Timóteo. Esse é um assunto bastante interessante para a gente tratar nesse momento, porque muda um pouco aquela visão do engenheiro que nós tínhamos no passado, aquela visão tradicional da engenharia, né, do engenheiro fechado, do engenheiro que trabalha sozinho. Hoje, se a gente pensar em competências do engenheiro do futuro, né, o engenheiro tem que ser um grande solucionador de problemas complexos, porque tudo isso que você trouxe, nada é soft, tudo hard, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho nessa ideia de que não é tão simples quanto a gente pensa, né? Resolver um problema complexo dessa magnitude. O engenheiro ele tem que ser um líder, né? Hoje nós trabalhamos muito fortemente com equipes multidisciplinares. Os cursos de engenharia estão se fundindo. Nós temos disciplinas que a gente toca com engenheiros de diferentes habilitações. Para quê? Para que eles permitam a troca de conhecimento e a interação na busca das novas tecnologias. Então, como competências básicas, eu diria ser empreendedor, cabeça aberta, fora do quadradinho, né? Ser solucionador de problemas complexos, né? Ser um engenheiro que saiba trabalhar em equipe e liderar equipes, isso é fundamental, soft skills, né? E aquela ideia que a gente tem é de que a engenharia é um grande ambiente, não é mais uma plataforma única de uma habilitação plena. Eu penso que isso é importante no mundo moderno. Perfeito, obrigado. Eu acho que é interessante trazer esse contexto do Instituto Mauá de Tecnologia, justamente sobre esse prisma. Que bom que você pôde nos brindar com essa grande opinião. Eu gostaria de levar isso para o virtual agora e falar com o professor André. Se ele concorda com o que o professor Davi acaba de mencionar, professor André, e como você acha que isso vai afetar o futuro da educação? O engenheiro vai precisar mudar? Se sim, de que forma? Timóteo, muito obrigado pela oportunidade.
Eu concordo, sim. Eu fiz algumas anotações aqui. A gente tinha a formação do engenheiro conteudista. Então, o engenheiro era formado dentro daquelas disciplinas que o pessoal considerava essencial e ia para o mercado de trabalho. Agora está diferente. Há uma exigência do mercado por habilidades e atitudes que complementem essas competências. Competências que lá atrás a gente chamava do engenheiro mecânico, do engenheiro civil, e hoje a gente tem, que a gente chama de um currículo transversal, com o desenvolvimento não só dos conhecimentos básicos das diversas engenharias, mas também do desenvolvimento de habilidades e atitudes que transformem esse indivíduo no engenheiro moderno. As habilidades, a gente fala em expressão oral, escrita, diferentes línguas que é necessário hoje, trabalho em equipe, pensamento sistêmico para a solução dos problemas, como o professor já tinha falado, gerenciamento de projetos, sistematização da forma como abordar os problemas de engenharia que aparecem, e atitudes em todos os locais. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de docência, um pós-doutorado na Suécia, e lá eles fizeram uma grande pesquisa de mercado com outras universidades sobre as atitudes que as empresas queriam. Proatividade, se manter atualizado, ética, responsabilidade, empreendedorismo, liderança, como o professor já tinha falado, e eu vejo nesse contexto aí um engenheiro que a gente vai buscar e vai transformar a engenharia, os cursos de engenharia daqui para frente. Muito interessante, professor André, muito obrigado. De fato, eu gosto bastante do modelo CHA, modelo conhecimento, habilidade e atitude. Que bom que você trouxe também isso para a nossa perspectiva da discussão aqui também. Obrigado. Mas eu gostaria também de ouvir agora o Tomás, da BIS. Tomás, como é que você, como executivo da BIS e também a organização BIS, está enxergando a necessidade realmente do desenvolvimento desse engenheiro para atender as demandas de mercado, não só talvez as demandas atuais, como também projetando o futuro, né? A gente está falando aqui de uma ampliação do conhecimento atual, um currículo mais atualizado, mais próximo da indústria. Se sim, de que forma você vê isso? Eu entendo, e corroborando a palavra dos professores, que a gente tem algumas mudanças que devem vir, que são necessárias para que o mercado consiga, que os profissionais consigam atender o mercado, né? E eu vejo 3 pontos principais. O primeiro, que ambos já citaram, é a questão comportamental, né? As conhecidas soft skills, que até pouco tempo atrás, para o engenheiro, elas não eram primordiais. Nós, por exemplo, dentro do nosso processo de contratação, uma das primeiras etapas é uma avaliação das atitudes, da maneira com que essas pessoas se comportam e se comportariam dentro da empresa. A gente tem um software que a gente contratou para isso, só para fazer essa avaliação durante o processo seletivo. Tal importância hoje tem o fato do engenheiro sempre lidar em grupo, em equipes, né? Então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trago é que, como todo mundo sabe, a tecnologia ela traz uma evolução e essa evolução ela é cada vez mais rápida. Então, o modelo que a gente tinha, por exemplo, quando eu me formei, que se baseava em conhecimentos que hoje podem ser vistos muito mais como conceituais, ele não atende mais. Nós, como indústria, não podemos contar com profissionais que saibam, por exemplo, projetar na prancheta. Isso não serve mais. Existem modelos, softwares e as ferramentas estão disponíveis. E isso vem, quando o profissional ele entra na indústria, ele tem que vir carregado dessa bagagem inicial, mesmo que não diretamente atrelado a um produto ou tecnologia, mas ele tem que ter esse conhecimento, essa clareza, né? E hoje isso ainda é uma deficiência grande, porque a gente acaba contratando e colocando aquela pessoa, isso é comum se ouvir dizer, o empresário dizer, olha, eu contrato e espero 6 meses para ele começar a produzir. Então isso é um problema que a gente precisa resolver. E o terceiro e último que eu enxergo
é a questão que o professor bem trouxe do empreendedorismo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, até por estar agora ser um tópico muito difundido, todo mundo pensa, não, então ser empreendedorismo é ser empresário. Não necessariamente. Você pode ser empreendedor dentro do teu local de trabalho. E isso, esse tópico e esse conhecimento, ele tem que vir cada vez mais para dentro da universidade. Então, o profissional, o engenheiro, ele tem que sair com a preocupação de custo, com a preocupação financeira, com a preocupação tributária, com uma série de outras preocupações que antigamente não faziam parte da cadeira dele dentro de uma empresa e cada vez mais farão. Então, esses 3 pontos, para mim, hoje, eles sintetizam o que nós, por exemplo, esperamos de um profissional, de um engenheiro. Ele tem um papel de destaque, um papel importante, e ele tem um papel, muitas vezes, decisor. Então, por isso, a necessidade desses conhecimentos. Obrigado, Tomás. E é super interessante, e esse evento serve para isso também, para que a gente tenha uma proximidade cada vez maior entre a academia e a indústria. E os convidados, obviamente, refletem esse desejo e essa missão da Dassault Systems. Mas eu gostaria agora de ouvir um pouquinho do Felipe, aqui, nosso especialista da Dassault Systems. Felipe, hoje a Dassault ela é conhecida por oferecer programas educacionais, apoio a startups, né? No sentido de justamente viabilizar tecnologias disruptivas, como eventualmente aplicações em nuvem, né? Para desenvolver produtos mais conectados e cada vez mais inteligentes. Colocar tudo isso disponível para desenvolver essa força de trabalho preparada para esse novo contexto. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso e a visão sua sobre como a Dassault Systems pode aportar? Claro, claro. Obrigado, Timóteo. Obrigado a todos. Eu acho que o ponto fundamental que a gente tem quando trabalha, principalmente com as instituições acadêmicas, é a maneira que a gente vai formar esses profissionais para eles encontrarem essa realidade de mercado, né? E um mercado que a gente encontra hoje mais competitivo, com produtos cada vez com mais tecnologia embarcada, onde eu preciso ser rápido, ser ágil e adaptivo, né? E um ponto que a gente vê de muito interessante é justamente como dentro da Dassault a gente consegue proporcionar dentro desse ambiente uma solução onde eu consigo conectar desde meus requisitos de produtos, desde as minhas necessidades de desenvolvimento, o desenvolvimento do meu produto em si e caminhar com isso até a manufatura e até o meu pós-venda, que é outro ponto muito importante. Então, como a gente organiza todos esses pontos dentro de um único ambiente e eu proporciono o engenheiro, as pessoas que estão dentro desse processo, a capacidade de analisarem o produto de ponta a ponta, conseguindo ter todo esse acesso de uma maneira prática, simples e sempre com disponibilidade, né? E eu acho também muito importante porque esse ambiente traz uma facilidade que até os professores colocaram, que é para os profissionais a questão de flexibilidade. Então, como eu faço para ser mais flexível e me organizar nesse ponto, né? Não é mais a questão de eu ser focado diretamente em uma única ferramenta, mas eu conseguir trabalhar em um ambiente onde eu vou conseguir sim ter o meu enfoque, mas eu consigo ter facilidade para gerenciar todo esse entorno e manter esse controle, né? Interessante, isso justamente ressoa aquilo que foi falado antes também com relação a essa parte de colaboração maior, esse ambiente multidisciplinar que a gente vê, obviamente, como uma grande tendência, a necessidade da gente utilizar isso também nesse aspecto analisado. Gostaria de agradecer muito os panelistas. Esse papo é muito bom, está ótimo, mas a gente precisa avançar aqui nos nossos temas. A gente recebeu bastante input também aqui para a gente trazer alguns temas bastante importantes, alguns tópicos aí de interesse. E o segundo bloco agora fala de novas tecnologias. E eu gostaria de começar esse segundo bloco com o Tomás, da BIS, porque eu gostaria, Tomás, que você falasse sobre o papel da transformação digital. A gente sabe que esse é um tema bastante amplo, né? A gente pode falar muito mais sobre digitalização, tecnologia em nuvem, nesse aspecto da transformação digital, mas eu gostaria de trazer aqui um aspecto mais para a gente poder aterrissar na indústria, necessidades da BIS, necessidades da indústria de equipamentos industriais, desse setor tão importante na nossa economia, né? Como é que a gente entende, como é que você enxerga um roadmap da indústria 4.0, né? Falando da transformação digital, será que as empresas estão
estão adequadas, estão prontas para isso hoje? Dá para abraçar? Como é que foi a experiência da BIS com a 3D Experience também? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Tomás? Sim, sem dúvida. Na verdade, do ponto de vista de indústria 4.0, eu acho que como Brasil, e até me arrisco a dizer que como Latinoamérica, a gente está ainda começando, né? Há muito caminho a ser trilhado ainda. O que eu vejo do ponto de vista de tecnologia, e é impossível na indústria não se esbarrar nisso, é com relação ao custo. Os projetos, no final do dia, eles têm que se pagar, eles têm que trazer um valor para o negócio, ou senão eles não serão feitos. E uma das tecnologias, por exemplo, que a gente vivenciou com o 3D Experience é todo o modelo SaaS, em primeiro lugar, ou seja, software como serviço. Isso nos permite escalar sem o medo de fazer o investimento e depois, daqui 1 ou 2 anos, eu não tenho projeto, ou eu não cresci o quanto eu previa, ou veio uma crise que nós estamos muito acostumados. E aí a gente teve que enxugar esses custos. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante. O segundo ponto é que a tecnologia, ela trouxe para nós uma série de avanços, mas sem dúvida trouxe uma série de custos do ponto de vista de infraestrutura. Então, como eu disse há pouco na minha apresentação, eu volto a dizer aqui que a infraestrutura é um dos grandes gargalos. E, novamente, o que me atraiu muito no modelo do 3D Experience é que há uma evolução dentro desse processo, em que a gente está saindo daquelas instalações do SolidWorks, do CATIA, diretamente em computadores que custavam milhares de reais, e estamos indo para uma plataforma onde esse computador está em algum lugar no mundo e o meu custo ele é mensal. Tem uma demanda por um projeto, por um processo altamente robusto ou, digamos, crítico, eu faço aquela contratação pontual e depois isso retorna. Então, a gente, no caso Brasil e América Latina, a gente tem que trazer muito desse viés da nossa realidade. Não adianta a gente só pensar na transformação, ela tem que ser factível. E para nós da BIS, muito do que trouxe esse fator factível para a mesa foi o fato da gente conseguir fazer investimentos não tão altos e utilizar o que há de tecnologia mais de ponta. Sem dúvida, para se ser competitivo hoje tem que ter tecnologia. Isso é um dos nossos pilares e acredito de quase todas as indústrias, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter tecnologia para ser competitivo, mas eu tenho que ter recurso para fazer um investimento. Então, cada vez mais as tecnologias que nos permitam fazer um investimento dentro das nossas realidades, que consiga trazer o que há de mais moderno dentro de uma realidade plausível, é o que vai ganhar o mercado. E dentro desse conceito todo é onde, para mim, pessoalmente, e para a BIS como organização, entra todo o movimento que a Dassault vem fazendo com o 3D Experience, dos X-Apps, das soluções em nuvem. Isso é uma tendência em vários segmentos, e está na hora da engenharia cada vez mais migrar para esse processo. Acho que ela, inclusive, demorou para chegar lá, essa é a grande verdade, e nós precisamos seguir esse processo para continuar competitivo e para continuar com a industrialização cada vez mais forte num país em que o investimento é sempre colocado em xeque contra outras vantagens financeiras, enfim. Então, essa é uma realidade que a gente tem que conviver. Perfeito, Tomás. E, de fato, o desafio justamente é a gente conseguir percorrer esse caminho, né, que é tão difícil hoje no contexto nacional, e eu acredito que a resposta para isso é, de fato, tecnologia. Que bom que você trouxe esse tema aí à tona na nossa discussão. Eu gostaria de chamar aqui o professor André, do Instituto Militar de Engenharia, de novo, do IME, entender também como é que, professor André, na sua opinião, o IME está enxergando a introdução das novas tecnologias no mercado, né, dentro da evolução do setor de equipamentos industriais. Será que as empresas, professor, que não estão abraçando os conceitos mais modernos de transformação digital que o Tomás acaba de mencionar, será que essas empresas estão perdendo uma oportunidade real? Como o IME enxerga isso na preparação dos seus alunos para o mercado de trabalho? Esse é um tema muito interessante. Por quê? Eu vejo nos nossos alunos, de uma maneira geral, do IME e de outras instituições de ensino, uma convergência dos alunos atuais, porque os alunos gostam muito de tecnologias, eles gostam disso. Então, quando a gente faz essa convergência do que o aluno tem vivenciado com as oportunidades de novas tecnologias, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Poxa, hoje a gente faz simulações de determinados instrumentos, de determinadas situações de engenharia, faz simulações em computador para fazer previsões.
os alunos se sentem muito mais à vontade com essas novas tecnologias. A empresa ou a indústria que não tiver adaptada a esse novo caminho, ela, poxa, vai estar perdendo, na minha opinião, sim. Os alunos que a gente tem lá no IME, eles estão sempre buscando integrar determinados projetos acadêmicos por meio de simulações numéricas, e a partir daí, com esses requisitos sendo alcançados nessas novas tecnologias, aí ele parte para uma solução com menor custo e mais, poxa, propícia para aquele determinado tipo de requisito. Que legal, professor. Obrigado por isso. Um prazer receber esse ponto de vista também por parte do IME. E antes de levar para o professor Davi, a gente teve um papo antes aqui, foi muito frutífero com relação ao uso da 3D Experience, eu gostaria antes de perguntar para o Felipe. Felipe, até fazendo o gancho aqui com o que o professor André acaba de mencionar, eu gostaria de obter a sua opinião com relação a esse aspecto da digitalização, da simulação em nuvem, da possibilidade que a gente tem de utilizar tecnologias que estão acessíveis hoje, como o Tomás menciona antes, tecnologias disruptivas que estão acessíveis justamente para atingir esses desafios que o professor André do IME acaba de comentar. Como é que você enxerga hoje a aplicação das soluções da Dassault Systems para entregar, né, e está, obviamente, alinhado com esses desafios de mercado? Claro, Timóteo. Eu acho que, como a gente vinha até conversando antes, né, sempre quem vai guiar o nosso caminho como fabricantes ou projetistas ou empresas é o mercado com a necessidade de produto. Como a gente comentou antes, produtos mais complexos vão requerer ferramentas que tragam para a gente, que tragam, aliás, ao projetista, aos seus usuários, a facilidade dele poder trabalhar com cenários diferentes, né? Poder aplicar ali diversos tipos de simulações, encontrar mais resultados e ir além para obter ser mais assertivo e preciso no seu resultado final. E tudo isso sempre levando ao ponto de que a gente está trabalhando em um ambiente digital, ou seja, eu não tenho uma necessidade de ter um desgaste da minha manufatura para conseguir um protótipo, para aí sim eu aplicar algum tipo de estudo. Eu posso trazer tudo isso previamente no meu desenvolvimento e conseguir trabalhar nesse modelo a cada vez com mais qualidade e velocidade. E aí é um outro ponto, porque velocidade é o que é determinante hoje para o mercado, né? As empresas, as indústrias, elas trabalham no ambiente de pressão, onde eu tenho que entregar mais rápido e com mais qualidade, sempre, né? Então, por exemplo, dentro das nossas ferramentas, a gente consegue trazer esse ciclo, onde eu posso prever um cenário inicial, onde eu posso criar um cenário mais próximo do final, e com isso eu posso conduzir ali para uma aprovação final e o lançamento do meu produto. Poxa, que bacana, Felipe. Na verdade, de fato, né, eu também me incluo, sou engenheiro de também. A gente passa por esse estudo de cenários, né? Sempre foi uma coisa muito comum a gente estudar cenários, avaliar cenários com uso de tecnologia para isso, né? Então, que bacana que você trouxe também esse ponto. Acho fantástico. Professor Davi, deixei talvez o melhor para o final. O Instituto Mauá de Tecnologia tem uma experiência ampla com a 3D Experience. E eu gostaria de pegar a sua perspectiva com relação à introdução de novas tecnologias e entender como é que vocês estão preparando hoje os alunos de vocês utilizando a 3D Experience nesse contexto da indústria 4.0, da digitalização e dentro desse amplo guarda-chuva que é a transformação digital. Como é que hoje o IMT está fazendo isso? Timóteo, nós enxergamos lá atrás, né, em 2012, a necessidade de mudança de um paradigma acadêmico onde, principalmente no Brasil, né, a academia corria atrás da indústria. A gente entende que para que haja um desenvolvimento tecnológico sustentável, para que o mercado se mostre robusto, né, a academia tem que suportar a indústria. Então, quando nós nos juntamos à Dassault, nós iniciamos um processo de digitalização das nossas disciplinas. Então, eu tenho hoje projeto de produto, que a gente já conduz com o CATIA. Eu tenho simulação de projeto de fábrica com o Delmia. A gente hoje está trabalhando forte agora já na questão dos gêmeos virtuais, onde a gente mão única, a gente já tem algum domínio.
E o que a gente pensa? A gente pensa que o nosso aluno ele tem que obrigatoriamente estar ligado à indústria. Então, para poder ajudar aquilo que o colega falou com propriedade, dos custos, nós mudamos o nosso conceito de ensino para uma coisa que a gente chama de tripé da inovação, onde a gente busca, por meio do design, analisar persona, mercado, necessidades, por meio da engenharia, trazer tecnologias, inovação, projeto de produto, projeto de fábrica, usando o Enovia para gerenciamento de projetos. E a gente busca, com um curso de administração, fazer o estudo de viabilidade econômica financeira disso. Então, todos os nossos trabalhos de graduação, obrigatoriamente, são pesquisas aplicadas, onde a gente mostra o aluno, a academia interagindo o tempo todo com a indústria. Então, as necessidades da indústria a gente vai trazendo para dentro do nosso ambiente acadêmico e usando todo esse suporte da tecnologia que vocês propiciam para unir a indústria e a academia para ganhar velocidade nesse processo de inovação que é contínuo. Então, voltando na sua primeira pergunta, se você me permitir para fechar, a indústria que não pegar o bonde da tecnologia nesse momento, olha, eu digo que ela tem grande risco no mercado. Porque mercado não avisa, mercado penaliza, né? Ou ela se adequa e entra no processo, ou outros entrarão no lugar dela. Perfeito, que bom que você pôde trazer esse ponto inicial, né, de poder aproveitar a oportunidade. Não deixa para depois, porque pode ser tarde demais. Obrigado por isso também, professor. O tema de novas tecnologias é, sem dúvida alguma, fantástico. Nossos panelistas aqui têm um conhecimento de sobra isso. A gente poderia ficar o dia todo falando sobre as perspectivas deles, os pontos de vista deles, mas eu gostaria de trocar agora um bloco e falar sobre ESG, ou seja, a gente está falando mais de sustentabilidade, governança e questões sociais, né? Cada vez mais a gente está vendo a pauta ESG sendo discutida nas organizações, né? E como isso se torna cada vez mais um pilar importante quando a gente fala de crescimento sustentável nas operações, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta aberta para vocês, e aí obviamente escolham quem gostaria de começar, porque se por um lado a gente entende, né, que a pauta ESG ela não tem que ser uma pauta apenas sendo trabalhada por um departamento específico nas organizações, a mesma coisa no ambiente acadêmico também, né? A gente entende que toda a operação, toda a cadeia de valor precisa atuar junto nisso, né? Quem ainda não adotou uma pauta ESG já pode se considerar atrasado para o futuro? Qual a opinião de vocês? E quem gostaria de começar, porque eu não defini aqui uma pessoa inicial. Por favor, Tomás. Posso começar? Na verdade, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, sem dúvida. Eu acho que quem não adotou uma pauta ESG já parte atrasado. Como a gente falou aqui bastante, toda essa cultura, inclusive de integração indústria-academia, ela vem dentro dessa pauta, né? Nós, por exemplo, estávamos conversando há pouco de um projeto que, coincidentemente, nós apoiamos há muitos anos e que a Dassault é parte globalmente desse projeto. E aí isso vem muito linkado ao que você disse. O nosso apoio, muito embora seja gerido por um departamento específico, ele é feito pelos engenheiros que trabalham com a gente. Então, a gente desenvolve um projeto de robótica estudantil, onde os mentores são os engenheiros que trabalham para a BIS. Então, a pauta ESG, ela vem numa importância, mas muitas das vezes as empresas não conseguem efetivamente ver o valor, né? E no nosso caso, eu posso dizer com muita propriedade, porque eu comecei esse projeto há 20 anos atrás, e hoje nós temos uma série de funcionários que vieram de lá, alguns que não vieram e apoiam, e mais do que isso, eles se veem envoltos em algo importante. Você traz valor para eles. Então, a indústria como um todo, ela é sempre vista como um setor que tem muito dinheiro, que reconhece pouco, que auxilia pouco. Quando você tem uma pauta ESG, qualquer um das palavras que formam o acrônimo ESG, né, no nosso caso, no meu exemplo, voltado para o social, o funcionário ele se vê naquele ponto, então aquilo passa a ser tão importante quanto ou mais importante do que salário, do que uma série de outras coisas. Então, no meu entendimento, sim, isso é um tema que veio para ficar, é um tema de extrema importância, e mais do que isso, é o que molda o nosso futuro, né? Do ponto de vista de planeta, do ponto de vista de interações humanas, sem sombra de dúvida, porque aí dentro está você se preocupar com o que vem no próximo, né? O que vem com o próximo.
Então, esse para mim é um ponto de extrema importância. Obrigado, Tomás. Obrigado. Professor Davi, a gente conversava anteriormente ao painel um pouco sobre o tema ESG, né? Como é que o Instituto Mauá de Tecnologia enxerga isso? Como você enxerga esse tema? Preparação da academia para isso e como é a conexão disso com a prática, com a indústria? Timóteo, assim, é fundamental que a gente entenda que o ESG ele está junto, né? O acrônimo, as siglas, elas estão juntas, né? Hoje, a gente forma, principalmente na engenharia de produção, mas em todos os nossos cursos no Instituto Mauá de Tecnologia, a gente busca formar gestores. É aquele engenheiro que a cabeça dele não está na técnica, não está na ferramenta, mas está no resultado lá na frente. Então, o fato de nós usarmos todas essas tecnologias habilitadoras, se a gente dá uma direcionadinha para a indústria 4.0, o que a gente tem que entender é que a indústria 4.0 não está no robô, está no tratamento dos dados resultantes daquela tecnologia aplicada. Então, cada vez que eu faço uma simulação, que eu me permito não errar na implantação de um projeto, eu ganho tempo, eu ganho material, eu ganho hora humana trabalhada, eu ganho velocidade, eu ganho processo inovador. Cada vez que eu uso uma ferramenta tecnológica disponível para fazer um layout de uma fábrica que eu não erro em projeto, eu não gasto recursos sem produtividade, eu não gasto mão de obra, eu não gasto tempo, eu não gasto dinheiro. Então, a visão, esse uso da tecnologia no ESG é fundamental para maximizar o uso dos recursos. Quando eu falo recurso, eu não estou falando recurso financeiro de uma empresa, estou falando recurso como um todo, eu estou pensando globalmente, né? E permitir uma melhor governança no processo de gestão industrial. Não adianta eu falar assim, não, eu quero, o meu objetivo é a indústria 4.0, porque eu quero ter robô. Não é esse o foco, né? Você tem que passar por todo um processo, digitalização, virtualização, conectividade. É um processo de governança enorme para te permitir trabalhar bem o teu ambiente, para te permitir trabalhar bem o social, sustentabilidade. Então, é um conjunto enorme e que nós, no Brasil, temos muito a caminhar. Isso nos motiva porque temos tarefa, temos o que fazer. Sem dúvida alguma. Obrigado, professor. E realmente o espaço está aí, a oportunidade está aí, né? Eu gostaria também de perguntar ao professor André sobre esse tema de ESG. Professor André, como você está enxergando isso hoje, também como experto da academia também, como você enxerga essa preparação tão importante, esse cruzamento, essa conectividade com a indústria justamente para atender essa pauta ESG? Eu enxergo uma grande conexão aqui entre o que a gente já está falando. Em pesquisa com as universidades europeias, entre as habilidades e atitudes que são desejadas de novos engenheiros, eles sempre falam dessa pauta do ESG, sustentabilidade. Eu vou focar mais nisso aqui. E a gente tem na formação, pelo menos lá do Instituto, ferramentas, tá, de simulação para que os nossos alunos sempre coloquem esse tema de sustentabilidade inserido nos projetos acadêmicos deles. Então, essa preocupação a gente tem dado essas pesquisas que tem no mundo inteiro, nesses projetos, nos novos projetos de engenharia, e a gente aborda muito isso, aproveita toda essa vontade dos alunos, dos futuros engenheiros, de trabalharem com tecnologias, e a gente aproveita em diversos momentos, na área térmica, na área de novos materiais de emprego na engenharia. Então, a gente consegue está dando esse passo tecnológico sempre no sentido da sustentabilidade, em conexão com o que está sendo pedido no mundo. Obrigado, professor André. E passando a bola para o Felipe agora. Felipe, como é que você está enxergando o uso das tecnologias da DASO nessa questão de sustentabilidade? Aqui eu vou trazer um termo que a gente fala muito internamente, que é o conceito de circularidade, né? Você tem a obtenção da matéria-prima, você tem toda a etapa de fabricação, você tem que pensar, inclusive, em quesitos de desmontagem, também a parte final, né, do final do ciclo de vida do produto também. Como é que você enxerga tudo isso funcionando através de uma abordagem holística? Não, legal, Timóteo. É justamente o ponto onde esse impacto hoje
a gente não parte mais de trabalhar só com teorias, né? Então eu tenho que trabalhar dentro de ambientes de apoio, porque eu tenho que saber o impacto do material que eu vou usar no meu produto, não só em questão de resistência, mas principalmente pensando no final, né? Esse é um material que possivelmente depois eu consigo fazer a descontinuidade dele, ou como vai ser o processo de descontinuidade dele, que é um ponto bem importante. No meu processo de manufatura, eu garanto que eu tenho um processo de manufatura sustentável ou que vai de acordo, né, com a pressão e a cobrança até que existe dentro do próprio mercado, né? Um ponto que é bem interessante a gente até citar, a gente pode trazer o exemplo de plataformas petrolíferas, por exemplo. Eu parto da construção e desenvolvimento do ambiente de uma plataforma já imaginando como vai ser o seu descomissionamento. A gente pode trazer isso para algo mais recente, por exemplo, como o próprio veículo elétrico, né? A gente parte de um momento onde como eu consigo garantir que aquele veículo tem autonomia, que aquela bateria ela consiga ter uma maior rentabilidade, porque depois eu tenho que coordenar o descarte dela e o descomissionamento dela, né? Então, sempre hoje o desenvolvimento vai sendo guiado a qual é a intenção final do produto. Não termina só quando eu finalizo o meu uso. Ali começa uma outra etapa e é justamente isso também que eu vou utilizar de gêmeos virtuais, eu vou usar de simulação e eu vou usar de outros meios para conseguir garantir a conexão desse ecossistema e atingir o resultado final, que é ter menos impacto no descomissionamento do produto ou do bem que a gente está utilizando. E uma pergunta, análise de sustentabilidade, tanto no nível de produto, a gente sabe que uma grande parcela do tempo, né, de desenvolvimento de um produto está justamente na etapa justamente na parte de design, e como isso afeta, né, grandemente essa parte de a obtenção de um design mais sustentável. Hoje a gente está falando de coisas mais amplas, já mais na aplicação da fábrica, de manufatura. Como é que a Dassault enxerga isso? Como é que é essa aplicação hoje? Bom, eu acho que esse é um ponto bem importante, Timóteo, porque assim, hoje, por exemplo, dentro das soluções da Dassault, eu tenho uma visão holística que eu posso olhar desde de uma peça, do meu primeiro componente, e eu posso olhar até a estrutura fabril da minha empresa. Eu posso partir do desenvolvimento de uma peça onde eu considere menor utilização de material, utilizando de tecnologias para redução de consumo de material para a fabricação daquela peça. Eu posso guiar o meu processo de manufatura, por exemplo, para a utilização de um processo em impressão 3D, onde eu reduzo o consumo de material, eu tenho uma peça diretamente com o material que é necessário para a concepção dela, mas eu também tenho como ter uma visão ampla para o meu processo fabril, ou seja, o que eu consigo produzir com o que eu já tenho hoje, né? A gente entra justamente na questão da habilitação dos gêmeos virtuais, que vão permitir justamente a construção de N cenários, onde eu vou conseguir imputar diversos outros, trabalhar com diversas outras variáveis e eu vou obter resultados diferentes que vão guiar minha tomada de decisão. Então, eu consigo fabricar mais com o que eu tenho, sem a necessidade de uma expansão a mais, onde eu vou ter maior gasto de energia, maior, por exemplo, hoje se fala bastante da questão de emissão de carbono, ou seja, como eu reduzo ou como eu otimizo, aliás, mas sempre pensando e traçando esse lado da sustentabilidade, seja da concepção de uma peça, de um produto, ou seja olhando com viés do meu processo industrial que a gente já possui. Perfeito, Felipe, obrigado. Bom, a gente discorreu sobre vários temas importantes nesse painel, começando pela força de trabalho, a mão de obra do futuro, qual é o papel do engenheiro nisso. Depois a gente falou de tecnologias como dentro do guarda-chuva da transformação digital, aspectos importantes como digitalização, utilização de computação em nuvem. E, finalmente, a gente falou sobre esse tema de ESG, que é um tema cada vez mais importante nas organizações e no ambiente acadêmico também. Mas eu gostaria de voltar agora para as considerações finais dos senhores, e também do professor André, que está aqui também participando desse painel, e perguntar quais são, na opinião de vocês, para o participante que está aqui nos assistindo nesse evento e quer colocar isso em ação, quer colocar isso dentro da sua organização, quer aplicar esses cenários, esses insights obtidos. Quais são os principais desafios hoje
né, desses participantes que estão aqui nos assistindo, que estão dentro dessa vertical de equipamentos industriais e qual o desafio que eles vão ter na prática ao tentar fazer. Quem gostaria de começar, também pergunta aberta para o público e ver para os nossos panelistas e ver quem gostaria de começar, justamente entendendo, e aí, quais serão os desafios que eles vão encontrar na prática? Legal. Eu posso começar, Timóteo? Por gentileza. Obrigado. Eu acho que o principal medo, né, a gente pode até usar essa palavra, o impacto, aliás, é justamente para a indústria legal. Eu quero mudar, eu tenho essa vontade, eu tenho essa necessidade, mas como que vai ser esse impacto da maneira que eu já trabalho hoje? Né? Eu precisar parar uma operação ou para mudar uma mentalidade ou para mudar uma metodologia de trabalho. E é justamente dentro disso que nós, ou os nossos parceiros, guiamos, né, os nossos clientes para passarem por esse processo e atingirem ali os seus resultados. Né? Então, obviamente, a gente tem que ter muito em visão a disponibilidade de uma mudança cultural, né? Mas esse medo é normal, é o novo. Né? É o novo que a gente vai estar introduzindo dentro do negócio do cliente, dentro da sua indústria. Então, justamente esse nosso papel, não só apoiar com a plataforma, mas também ajudar nessa questão dessa mudança cultural e ultrapassar essas barreiras que eles vão encontrar em um processo de mudança, né? Legal. Tomás, e obrigado, Felipe. Tomás, como é que você enxerga hoje cenário industrial, empresas nível médio, grande, pequeno, enfim, quais são os desafios para adotar essas políticas, adotar essas boas práticas discutidas no dia de hoje? Eu vejo, em primeiro lugar, que é o acesso à informação, e isso é o grande, vamos dizer, a grande entrega desse evento que a Dassault está fazendo. Então, a informação hoje ela está muito mais disponível, mas você também tem que buscá-la para entender como fazer a implantação. Então, eu venho de uma grande indústria e depois vim para uma empresa média e o acesso à informação ele é o mesmo em todos os canais hoje. Basta você ir atrás da informação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como bem trouxe o Felipe, é cultural. A gente tem na BS uma cultura enraizada de que a tecnologia ela vem para te entregar melhores resultados, para facilitar a vida das pessoas. Inclusive, nós desenvolvemos equipamentos lastreados na tecnologia. Mas, sem dúvida, há um impacto cultural. Há um impacto cultural para quem já trabalhava com uma outra tecnologia e, muitas vezes, há um impacto cultural para quem é mais novo, trabalha com tecnologia, mas ele conhece a tecnologia A e não a B. E a proposta é exatamente olhar para o mercado, entender qual a melhor tecnologia que se adequa à minha necessidade e colocar ela em prática. Então, sem dúvida, isso nós não vivemos tanto, porque a nossa cultura é de tecnologia e de desafio, mas, ao mesmo tempo, isso também aconteceu. A gente tinha profissionais que estavam acostumados a trabalhar com outras plataformas, ou que estavam acostumados a trabalhar de uma outra maneira. E você tem que, sim, quebrar esse paradigma e colocar isso em prática. E, por fim, o meu terceiro tópico, que hoje ele veio preparado para ser o terceiro tópico, mas eu volto hoje com uma expectativa mais alta em relação a ele, que é exatamente encontrar a mão de obra disponível para estar adequada a esse novo momento que nós estamos vivendo. E por que eu digo isso? Porque após conversa com os dois professores, a gente conversou bastante antes de iniciar o painel aqui, e eu vejo que há sim na academia essa preocupação. A preocupação, como bem disse o professor, de a academia, na verdade, ela não pode seguir a indústria. Verdadeiramente, efetivamente, fora do Brasil, muitas vezes é o contrário. A academia, ela cria, ela doutrina quem vem depois. Então, isso é muito importante. E essa seria, para mim, um dos grandes tópicos, um dos grandes dificuldades de se implantar novidades. E eu saio daqui um pouco mais esperançoso, porque a gente tem, sim, na academia, professores e pessoas com um olhar de que, olha, nós precisamos entregar para a indústria um profissional mais completo. Então, volto na minha primeira fala, é só buscar que você encontra. Eu, por exemplo, saio com essa visão mais clara de levar para o meu RH interno e dizer, gente, existem escolas sim, vamos atrás das instituições que estão trabalhando da mesma maneira que a gente. Então, muito obrigado, Tomás. E fazendo aqui a pergunta para o professor André. Professor André, como é que fica isso hoje? Como é que a gente faz essa aplicação e quais são os principais desafios? Ou seja, o aluno do IME hoje sai para o mercado de trabalho, né, um engenheiro formado das melhores escolas, a melhor escola talvez de engenharia, né? E a gente está falando hoje de um profissional que tem que sair não pronto para trabalhar em banco, mas trabalhar, obviamente,
na indústria, né, com inovação. Como é que você enxerga esse desafio? É uma preocupação, o colega acabou de falar, uma preocupação sobre a formação. No Brasil, a gente está com um momento de grande oportunidade. O governo brasileiro instituiu as novas diretrizes curriculares nacionais e pegou para montar as novas diretrizes, pegou muitos exemplos de outros internacionais, da Europa, Estados Unidos, de grandes centros de desenvolvimento. As novas diretrizes curriculares, elas permeiam todos os cursos de engenharia do nosso país, e aquelas universidades que procuram, de uma maneira mais intensa, implementar um currículo que tenha novas oportunidades de desenvolvimento, metodologias, onde tornem os alunos protagonistas nas suas atividades escolares. E nas novas diretrizes ela fala muito em atividades complementares, ou seja, mais parceria com a indústria. O aluno já na academia ele tem a oportunidade de vivenciar atividades reais e ver e compartilhar essas tecnologias com as indústrias. Eu vejo um momento com as novas diretrizes que não só o IME está sujeito, obviamente, como todas as universidades. A gente tem trabalhado muito no IME para tornar o nosso currículo mais adaptado a essa nova realidade e ao desejo do novo profissional. E a gente busca compartilhar essas ideias com muitas outras instituições para que os egressos tenham esse sucesso. A gente tem obtido muitas oportunidades, muito retorno, muitas histórias dos nossos egressos nesse contexto da nova engenharia. Tá bom? Uma boa sorte para todos aí, para que a gente tenha uma evolução nesse sentido. Obrigado, professor André. E eu gostaria de fechar com chave de ouro com o professor Davi. Professor Davi, o Instituto Mauá está na vanguarda da tecnologia, inclusive ditando tendências e alinhada à inovação, inclusive no cenário global. Quais são os desafios que vocês enxergam hoje da indústria e também da preparação de vocês para que não só os profissionais saiam cada vez mais prontos, mas também as indústrias possam florescer dentro de um contexto econômico e industrial que a gente conhece hoje, que vive o Brasil? Eu vou fazer uma abordagem de duas percepções diferentes. Primeiro, uma percepção mais ampla. Eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco mais profundamente a questão da inovação no Brasil no meu doutorado. Minha tese de doutorado foi nessa linha. E eu acho que uma coisa que nós temos que ter no Brasil para a gente poder despontar, e Tomás, se você me permite ajudar na sua fala, deslanchar no cenário da tecnologia, é vontade política. Nós temos várias fontes de fomento no Brasil, direcionados ao grande empresário, à grande indústria. O pequeno e médio empresário brasileiro tem imensa dificuldade em conseguir financiamento para a busca de tecnologia, seja o que for. Então, o governo precisa criar política pública para fomentar, para financiar, para estimular o pequeno e médio empresário, porque é ele que toca o Brasil, não são só as grandes. E esse pequeno e médio empresário ter condição financeira de bancar uma tecnologia de ponta, uma plataforma de ponta, e, por que não, pagar um salário para uma pessoa que já venha com capacitações e que evite que esse engenheiro vá para banco. A pergunta é, por que o engenheiro vai para o banco? Né? Porque o banco paga muito melhor que a indústria. Né? E essa meninada mais nova, com a cabeça voltada para o imediatismo, né? Eu costumo brincar, a geração miojo, né? Eles querem em 3 minutos que aquela formação que ele teve volte para o bolso dele. Então, se a gente conseguir financiamento que permita ao pequeno ou médio empresário trazer a mão de obra qualificada para dentro da indústria dele, ter algum benefício, seja ele qual for, ter a tecnologia disponível, que ele possa usar essa tecnologia e que isso reverta para emprego, para geração de renda, para produção, eu acho que essas duas vertentes, né, a inserção da mão de obra qualificada na pequena e média indústria, né, porque isso custa caro para o pequeno e médio empresário, e as fontes de financiamento. Se houver vontade política e a gente conseguir fazer esse país crescer um pouquinho mais, eu acho que isso vai alavancar muito
esse processo tecnológico nosso. E nós, na Mauá, nós buscamos deixar esse profissional adaptado à necessidade do empresário. Né? A ideia é que o empresário, quando receba, ele vai ter uma curva de aprendizagem, mas que essa seja o menor possível. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a todos os panelistas que nos encontram no dia de hoje. É um prazer imenso poder estar mediando esse encontro fantástico, insights únicos que a gente teve aqui, coisas brilhantes, e a gente volta contigo, Thiago, para a continuidade deste evento. Muito obrigado.